Boa noite, amados. Mais uma segunda-feira do nosso papo de segundas. Uma segunda-feira fria, muito fria aqui em Porto Alegre. E nessa noite, assim tão gélida, nada melhor do que falarmos de reencarnação, onde nós poderemos inclusive falar, né, de por que encarnar em determinados locais, como que isso acontece, enfim. Enquanto o pessoal vai chegando aí, eu vou abrindo a live no Note para poder responder algum questionamento de alguém, enfim. Tá? Vou compartilhar aqui também na minha timeline. Tá? Vamos ver quem tá chegando aí. A Berenice, lá de Bento. Boa noite, amada. Que em breve vamos nos conhecer pessoalmente. Só aguardando. Né? Ficar um pouquinho menos frio, eu vou te visitar. Então, o tema de hoje, essa noite, se vocês repararam ali, diz assim: seus pais foram uma escolha, uma necessidade. Nós vamos falar de um assunto que ele vai ser ele é meio extenso, então algumas lives seguidas nós vamos estar tratando sobre reencarnação. Isso foi uma sugestão, esse tema, né, de uma colaboradora aqui do nosso site, da nossa página. E vocês viram que agora aqui ó, a equipe, né, tá criando, o Matheus tá junto comigo, porque ele vai ir separando as perguntas. Tem muita gente que vai mandando as suas questões inbox, né? Porque como a gente trata de temas que são muito intrínsecos, muito íntimos, às vezes as pessoas se constrangem em fazer algumas perguntas, colocar algumas sugestões ali abertamente. Não tem problema, vocês mandem pro Messenger, que ele vai estar me sinalizando, também eu vou respondendo. Então, nessa primeira parte desse tema sobre reencarnação, que a gente vai falar sobre os pais, as relações pais e filhos, serem uma escolha, né, ou uma necessidade. Quando nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório, digamos assim, estamos lá no plano astral e estamos conectados com a nossa espiritualidade, o nosso eu superior, nossos chakras superiores aflorados, e revemos lá todas as nossas necessidades de aprendizado, as nossas tendências encarnatórias, as contas que temos a acertar. Nós começamos a planejar a nossa encarnação seguinte, e nesse planejamento é preciso também que a gente escolha, né? O pai, uma mãe, a família onde vamos reencarnar. E essa escolha, ela se dá por vários motivos. Uma delas é pela nossa necessidade de ter um pai ou uma mãe que vá nos trazer determinados desafios, gatilhos, né? Nos proporcionar armadilhas que serão para o nosso crescimento e para o nosso aprendizado. Assim como, né, essa pessoa que vai abraçar essa missão junto conosco, que vai aceitar esse cargo de pai ou de mãe, ela pode tanto ter já um processo kármico com a gente, quanto ela estar sendo altruísta e se colocar nessa posição para nos auxiliar. A gente precisa passar por certas coisas para poder aprender, para que nós possamos evoluir, crescer, melhorar. Então, cada encarnação é uma escola, né? Um momento, um nível de aprendizado. E aí, a gente, primeiro contato encarnatório é sempre pai e mãe. E aí vem vários questionamentos.
né? Porque dos problemas que tem de relacionamento ou com o pai ou com a mãe, muitas vezes com ambos, com o pai e com a mãe. Por que que eu tenho pais ausentes? Por que eu não conheci meu pai, eu não conheci minha mãe? Questões de abandono, necessidades, violência doméstica, física, moral, sexual, enfim, inúmeras situações que acontecem com as pessoas, conosco, e que começam nas nossas relações familiares, e a nossa primeira relação familiar é pai e mãe. Por que precisamos ter aquele pai? Por que escolhemos ter aquela mãe? Esse é um grande questionamento. Primeiro porque a psicologia tradicional, né, que é já de muito tempo, hoje em dia isso já evoluiu muito, já modificou muito esse pensamento, mas ela sempre nos trazia a questão vítima-vilão, né? Nós somos fruto do que nos aconteceu na infância e essa responsabilidade é do nosso pai e da nossa mãe. A psicoterapia reencarnacionista, ela traz uma outra versão dessa história. Quando falamos em reencarnação, falamos em responsabilidade. Somos 100% responsáveis por nós mesmos, por tudo aquilo que nós optamos em ter, em passar na nossa encarnação atual. Se somos 100% responsáveis, então o que eu vivo hoje, ou o que eu passei mesmo na minha infância, não é culpa do meu pai e da minha mãe, mas sim minha responsabilidade. Ô Fabiana, tá louca, né? Pirou? Como é que uma criança, um bebê, que sofre uma agressão física, um estupro, uma violência, um abandono, é responsável por isso? Gente, aquele bebê, aquela criança pequena, aquele jovem adolescente, são fases da nossa casca, nosso corpo físico, na encarnação atual. Como seres espirituais, uma energia, somos constantes, imortais. Então, nada mais é do que a continuação da minha vida anterior. É tipo assim, ó, passei de fase no jogo do videogame. Fui para a próxima encarnação. Ou então, passei de ano ou reprovei na escola e vou ter que repetir, vou vir com uma série de questões. É assim, cada passo. Se é uma continuação, alguma razão, seja ela altruísta ou kármica, aquele ser frágil, inocente, precisou passar por isso com aquele pai, com aquela mãe. Aquela infância um pouco mais sofrida, dolorosa, enfim, é por conta de necessidades de aprendizagem dela ou dos pais. Nem tudo é porque fomos muito vítimas ou muito vilões na encarnação anterior. Não, pode ser uma tendência. Um exemplo de altruísmo poderia ser, então, a criança que vem numa família onde o pai tem uma tendência à pedofilia, a esse tipo de violência com o próprio filho ou a filha, enfim, e ele aceita ter aquele pai, ele escolhe ter aquele pai para poder ajudar aquele ser a superar essa tendência. O que acontece? Como temos livre-arbítrio, no meio desse caminho, né, essa pessoa que está ali para ser auxiliada a superar essa tendência, ela pode ceder, ela pode não conseguir essa superação, vem a violência, o ato em si. Então aquilo não é só uma agressão, né? A criança. É lógico que a gente vê e sente, eu sinto, como uma monstruosidade praticamente. Para mim é muito doloroso ver qualquer tipo de agressão, de violência, principalmente quanto a crianças. Tá? Porém, nós precisamos ver também da ótica reencarnacionista, da ótica espiritualista, aonde
nós temos que cuidar da nossa maior tendência, que é o de julgamento. É doloroso, é triste, é sofrido, é inconcebível, mas nós sabemos que ali existe uma razão. E quando nos vem essa revolta, é natural sentirmos ela, mas o que não é natural, entrou alguma coisa aqui no meu celular. Não, e o que não é natural é o nosso julgamento. Julgar os motivos ou as razões daquelas pessoas. Ainda no contexto, falando em julgamento e colocando no contexto pai e mãe, existem outros processos que marcam a infância, marcam pessoas, vidas, mudam, né, o rumo da vida das pessoas. O envolvimento dos pais com álcool ou com drogas, ter o pai ou a mãe, ou às vezes ambos, alcoólatras ou adictos, né, usuários de drogas, causa uma série de perturbações, de distúrbios emocionais, psicológicos, afeta a vida de uma pessoa. Porém, dentre as possíveis necessidades dessa pessoa que encarnou com esse pai e com essa mãe, pode estar a de superar isso, de não seguir este exemplo, né? De levar uma vida totalmente diferente. Porém, é um processo muito natural, ainda hoje, que as pessoas repitam, mesmo que inconscientemente, as mesmas ações dos seus pais. Tá? Geralmente, aquele homem que agride a esposa, a mulher, teve um pai agressor e durante toda a sua infância ele falou que jamais ele faria isso com uma mulher e daqui a pouco ele se vê fazendo isso. Essa pessoa entra num sofrimento absurdo, tão grande quanto a vítima dela. E isso é um caso, tá, gente? Não tô dizendo que isso seja justificativa de feminicídio, violência contra a mulher. Não, de forma alguma. Tô falando de casos específicos por conta de uma situação de infância, tá? Ele repete automaticamente isso, entra também num estado de sofrimento, porque ele não cumpriu o aprendizado dele. Tá? O pai e a mãe eram um gatilho para essa tendência. A mulher que não consegue ser uma mãe dedicada, não dá carinho aos filhos, também tem o uso de álcool, tem a questão de violência. Violência também contra o homem acontece, é mais velado, mas acontece. Ela possivelmente também sofreu isso lá na infância, achava horrível e no decorrer da vida dela ela foi entrando nessa frequência vibratória, nessa sintonia e repetindo exatamente os mesmos passos de quem ela escolheu como pai e mãe para ajudá-la a superar, a aprender as suas tendências. Esses processos, né, encarnatórios, a gente consegue, cuidando do horário, trabalhar isso, entender isso, tá, através da regressão, né? As terapias de vidas passadas, sintonias de vidas passadas, com as quais nós vamos indo para um aprendizado, para o entendimento a respeito de algumas coisas que acontecem. Mas assim, ninguém veio no mundo a passeio, ninguém tem um pai ou uma mãe por acaso, não foi assim do nada, né? E aí também isso desperta em nós a tendência julgadora. Essa é a maior tendência de todo ser humano. E aí nós começamos a julgar os nossos pais. Ai, que não me deu carinho, não me deu atenção, não cuidava de mim, não percebeu o quanto eu precisava de afeto, de cuidado. Minha mãe era fria, só pensava em trabalhar. E aí nós esquecemos de olhar pela ótica, perspectiva desses pais também. Que como aquele pai ou aquela mãe poderia estar dando afeto, carinho, atenção,
da forma que a gente gostaria, se eles tinham que trabalhar 12, 13 horas por dia para sustentar os filhos. E aí, talvez esse processo seja para que nós pudéssemos curar nossa tendência à mágoa, à carência afetiva, emocional. Quando nós entendemos o outro lado, tiramos o julgamento e passamos a observar melhor o que nos aconteceu e o quanto aquilo desperta em nós sentimentos que poderiam ser melhorados, ser curados, só aí nós já ganhamos 50% de caminho no nosso desenvolvimento pessoal e nosso desenvolvimento espiritual. Tem um caso bem interessante, tem uma história de um consultante que assim, chegou o Dia das Mães, ele morava a meia quadra da casa da mãe, e aí ele chegou na terapia, lá no consultório, bem chateado, porque ele foi, Dia das Mães, chegou lá para visitar a mãe dele não estava em casa, não tinha ninguém em casa. Que absurdo! Nossa, ele sofreu muito até o dia da terapia. E aí ele, a mãe nunca presta atenção, não dá a mínima, não fala com a gente, enfim. Tentei falar com ela, ver só, fui descobrir bem depois que ela estava lá numa tia, não sei aonde, enfim. Peguei, liguei para minha irmã, liguei para o meu irmão, ninguém sabia dela, daqui a pouco a minha irmã é que deu notícias. Bom, aí eu comecei a questioná-lo. Era Dia das Mães. Ser Dia das Mães ou Dia dos Pais é sinônimo de que pai e mãe têm que ficar em casa de plantão esperando os ricos filhos resolverem aparecer para dar um beijo, um abraço, desejar feliz Dia dos Pais ou das Mães? Não, não é. Pai e mãe, geralmente, está sempre ali a postos para atender as necessidades dos filhos, né? Apoiar, enfim. Mesmo que não fosse o caso. Era Dia das Mães. Quem deveria... Seria mais interessante se o filho ou os filhos tivessem se combinado. É Dia das Mães, o que nós vamos fazer? Vamos fazer alguma coisa para a mãe? Vamos nos reunir? Ou então, mesmo que individualmente, aquele filho, aquele em questão, que era ali meu consultante, eu perguntei para ele por que ele não ligou no dia anterior e perguntou para a mãe dele quais eram os planos dela no dia dela. Afinal de contas, era Dia das Mães, não era Dia dos Filhos, né? E ele disse que não pensou nisso. Pois então. Meu outro questionamento, então, foi por que ligou para todo o restante da família e não ligou direto para a mãe? Aí disse, fiquei magoado, fiquei chateado, não quis ligar para ela. Eu disse, pois é. E como será que esta mãe, né, ficou, será que ela não ficou triste, não ficou chateada, que no Dia das Mães, os filhos dela não ligaram antes, nem que fosse um dia antes, ou de manhã cedinho, para desejar esse feliz Dia das Mães, ou para combinar de estar com ela, nem que fosse para um café ou para um copo d'água. Será que essa mãe também não magoou? Será que essa mãe também não esperava um gesto, uma atitude, um carinho, um afeto dos filhos? E aí quando nós nos questionamos, quando eu questiono, coloco a pessoa no lugar do outro, começa a vir o entendimento de que ninguém dá aquilo que não tem e que existe a lei do retorno. Como eu quero ter atenção, afeto, carinho do meu pai e da minha mãe, e a gente se questiona disso muito na vida adulta, né? Que nós não recebemos essa atenção lá na infância. Se eu também não dou, se eu também não pergunto por que durante a minha infância, minha adolescência, eu não recebi esse afeto. Se eu não pergunto por que o meu pai e a minha mãe precisavam trabalhar de 8 a 12 horas por dia, praticamente de domingo a domingo. Aquele pai ou aquela mãe que por necessidade, por profissão, precisa passar a semana inteira fora viajando. E aí, então, nós temos a mania,
o hábito, a tendência de apontar e julgar nosso pai, a nossa mãe, mas não nos perguntamos qual a nossa necessidade de ter escolhido este pai e essa mãe. Por que nós precisamos ter nascido das pessoas das quais nós nascemos? E isso, gente, não inclui somente pai e mãe biológico. Porque muitas vezes, né, a pessoa, o indivíduo para num lar adotivo, tem um pai, uma mãe adotivos que são maravilhosos, mas que vai ter também essa tendência, já a pessoa já é maravilhosa por ter acolhido um ser, né? Ah, por que a minha mãe me abandonou? Não necessariamente porque você precisava ser filho daquela pessoa, mas você precisava ser filho daqueles que o adotaram. Só que eles tinham que passar também por essa situação da adoção. E aí então houve este acordo pré-encarnatório. Existem N razões, né, para termos nascido na família que nascemos, com os pais, com as mães que temos, os irmãos, enfim, por tudo, por todos os nossos convívios. Cada um tem os seus motivos, porque tem a sua jornada encarnatória. A única coisa que é certa, é um fato, é que nada é por acaso, que não existe culpa, existe apenas responsabilidades e que somos responsáveis pelas nossas escolhas. Não é certo um filho ou uma filha de justificar os erros da sua vida, adulta principalmente, sejam por escolhas profissionais, afetivas, ou enfim, dizer que ela é assim porque é culpa da mãe, culpa do pai. Não, porque todos nós temos o direito de escolha. Todos nós podemos mudar o nosso caminho, o nosso destino em qualquer tempo, desde que estejamos propostos a mudanças e a busca da evolução. Tá? Também a gente tem que cuidar com a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e você sempre assim. Não, né? Peraí. Vamos parar de colocar a culpa no outro. Nasci assim, foi assim, porque o meu pai me criou desse jeito, porque a minha mãe me fez aquilo, aquele outro. Não interessa, já passou. Foi por alguma razão. Vamos analisar bem a sua vida e as suas escolhas atuais. Todos os dias é possível melhorar, mudar e ser mais feliz, viver bem. Problemas, dificuldades, todos têm. Ninguém tá aqui a passeio. E karma não é desculpa, né, para ficar sofrendo, para fazer sofrer, para ser infeliz, para fazer infeliz. Karma é a consequência das nossas escolhas. Nada mais. Sendo assim, eu posso escolher diferente. Bom, gente, tá fechando o nosso tempo, nosso horário. Espero que vocês tenham se beneficiado das informações de hoje. Deixo aqui o meu pedido de que analisem, né, aqueles que têm aquela mágoa, aquele problema, enfim, com o pai ou com a mãe. Tentem ver por outras óticas, né? Pela ótica do pai, pela ótica da mãe, o que aconteceu, como foi. Perguntem, né? Tudo vindo a comunicação, ela é muito importante, todos. Aqueles que já não têm mais o pai ou a mãe, reflitam sobre esse passado e convido quem queira se aprofundar mais, fazer um tratamento, conhecendo o seu processo reencarnatório, trabalhar essas suas questões afetivas com pai e mãe, que entre em contato comigo. Eu vou deixar ali nos comentários, né?
as formas de contato, pode ser por Messenger também, pode mandar ali inbox, ou vou deixar o WhatsApp e o e-mail, para a gente também conversar e ver a possibilidade de ver, né, essas questões através de uma terapia de sintonia de vidas passadas. Gratidão a todos, espero que tenham uma ótima semana, apesar do frio, né, da região sul e alguns lugares aí, que ainda é inverno. Para quem está no verão, no calor, pode me convidar para uma visita. Eu ainda não descobri por que eu nasci aqui em Porto Alegre, ainda vou descobrir, porque eu e o frio a gente não se dá muito bem. Não morro de amores, né? Fico assim, ó, contando os dias pro inverno terminar, o sol voltar, calor, porque eu amo o sol, né? Não é à toa que quem conhece lá a minha sala, no Espaço Totti, a minha iluminação, como diz a Manara, é o próprio Ra que encarnou ali na luminária, né? E é uma sala que pega sol tarde inteira. Mas, por algum motivo, precisei nascer aqui em Porto Alegre. Semana que vem, nós vamos continuar falando a respeito da encarnação, a respeito das nossas relações, porque encarnamos entre nossos inimigos. Inimigos? Será? Uma boa noite a todos, uma ótima semana, cheia de luz e abençoada. Grande beijo.